Boa noite, boa noite. Estamos entrando ao vivo com mais uma edição. Hoje nós chegamos à 28ª edição desse Café Cultural. Olha que legal. E assim, é uma honra ter vocês. Deixa eu pegar aqui. Vou aproveitar. Olha que maravilha. Quero agradecer mais uma vez. Deixa eu cair aqui. Quero agradecer mais uma vez a minha amiga Kátia Rodrigues pelo presente. Mandou essa caneca linda pra mim. Camiseta do meu amigo Bico Doce, Cremilson Silva. E vamos aguardar o nosso, o nosso convidado, que deve estar chegando. Nós marcamos agora às 19, 20 horas, horário de Brasília. Vamos lá. Estamos entrando ao vivo. Nosso convidado está entrando. Salve, Eduardo. Maravilha. Ei, Boa noite. boa noite. Maravilha. Bom, vamos arrumar aqui que tá bom. É que divide a tela, o negócio começa a diminuir o tamanho. Assim. É, Querido, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado esse convite, eu que agradeço, Edgar. Muito obrigado pelo espaço. dividir um pouco da sua história aí com a gente e vamos rezar para não travar hoje, porque esse Instagram tá sacaneando a gente ultimamente. Eu não sei se é da conexão, se não é, enfim, nós vamos indo aqui. Se der algum problema, você me fala. Bom, vou te apresentar, né? Vou apresentar o meu convidado dessa noite. Ele é cantor, compositor, fotógrafo, diretor de fotografia, escritor, artista circense. Resumindo, é um artista completo. Eduardo Maciel. Maravilha. Obrigado, querido. Obrigado pela presença. E faltou algum? Não, não faltou não. Só faltou a parte da questão de roteiro de teatro, né? Que eu tô trabalhando com isso agora também. É a coisa mais nova que eu tô fazendo na arte, na verdade. Legal, legal. Poxa, então você assim, você já fez de tudo um pouco. Dentro da arte, você fez de tudo um pouco já. Fiz, não, eu faço, né? É, Porque faz. eu não. É. Eu não. Eu vou abrindo o leque e as coisas vão se encaixando naturalmente. E tem sido uma jornada bem legal, bem interessante. Que maravilha. E qual que foi o primeiro de tudo? Que foi? Como que Então, começou tudo? eu. é, assim, eu não sei por que ainda eu não tive vontade de atuar, porque a minha primeira lembrança de arte na minha vida era eu é, fazendo mini apresentaçõezinhas para a família, improvisando vários personagens de acordo com o figurino, botava um negócio na cabeça, tirava e botava um outro acessório, fazia outro personagem. E então, e sempre muito ligado à música. A musicalidade na minha infância foi uma coisa muito importante. Eu estudei teoria musical, comecei a ler partitura, por exemplo, quando eu ainda era bem novinho. Então, aí comecei tocando flauta doce, e aí, em paralelo, em 1993, eu me inscrevi num concurso de redação. Eu era estudante terminando o ensino, entrando no ensino médio, né? E aí eu fiz um concurso de redação e, pô, ganhei o concurso. E aí aquilo começou a me dar um apetite para escrever também. E aí eu passei a escrever poeminhas, pequenos textos, assim, para presentear pessoas, amigos, familiares e tal. E depois de um longo tempo meio que afastado da arte como artista, enfim, eu recomecei através da música em 2004, quando eu montei uma banda
de uma banda cover, né, de pop rock, MPB, e a gente se apresentava aqui no Rio. A banda chamava Artigo 515, e é bem legal essa história porque o nome da banda, todo mundo fica perguntando, mas por que Artigo 515 e tal? Aí tem muita gente, como eu me formei em Direito, muita gente pensando que tinha alguma ligação com algum Código Penal, Código Civil, mas eu falo, não, gente, é porque nós três da banda, tudo que a gente tem que falar um com o outro, a gente botava 515 no meio, do tipo, eu recebi 515 ligações hoje respondi 515 e-mails, e aí por conta da redundância de falar tanto 515, a gente trouxe com o nome da banda. E a gente fazia apresentações aqui no Rio. Foi bem interessante essa época. Eu gosto muito da música. A música é uma parte muito importante dentro do meu conteúdo de arte, meu portfólio artístico, vamos falar assim, né? E agora, mais do que nunca, porque eu estou no processo de finalização do meu 4º livro da série literária de sonetos, que eu vou explicar para você. Mas, tipo, e esse 4º livro, ele tem tudo a ver com música. Então, eu tô em fase final de uma hiperprodução musical. Eu vou lançar uma obra musical autoral com 50 músicas num único trabalho. Então, é uma coisa bem, bem importante. Eu achei até que eu podia entrar para o Guinness com esse negócio de um álbum com 50 músicas autorais inéditas. Não é para qualquer um, hein? Olha, eu vou falar para Aí, você. É muita coisa. é bastante coisa. E assim, muito, muito variado. Eu vou entrar mais em detalhe. Aí foi lá eu, né, todo inocente, coitado, procurar o Guinness Book para falar, gente, eu vou lançar em um único trabalho 50 músicas autorais de uma vez só. Aí eles vieram para mim depois de um tempo e responderam assim, então, uma banda chamada Blá Blá Blá, lá da Inglaterra, lançou um álbum não físico, né, mas de streaming, com 128 músicas inéditas de uma vez só. Eu falei, não vou ganhar. Droga! Por 50, por quanto? Por 128? 78. Isso. Perdi feio. Eles fizeram mais que o dobro. Que coisa. Não, mas prepara mais 50. Prepara mais 50, então. Não é? Ó, o Não, Eric tá falando para você falar um pouco do seu prêmio de melhor livro de poesia de 2020. Ó, que bacana. Isso. Conta pra gente. Então, foi o prêmio Troféu Literatura. A cerimônia de premiação não ocorreu por conta do isolamento social, mas está marcado para ocorrer no início do ano que vem lá no Copacabana Palace, que é um hotel super conhecido aqui no Rio de Janeiro, acho que no Brasil todo. E o troféu é lindo e veio assim, foi uma grata surpresa para mim ganhar esse troféu nesse prêmio, porque só tem gente muito boa lá. O meu foi na categoria Melhor Livro de Poesia, né, de 2020, sendo que tem o presidente da Academia de Letras de São Paulo, que ganhou numa outra categoria também o prêmio. Então, assim, a oportunidade de estar com gente bem grande aí, bem, bem consolidada no mercado. Então, foi uma coisa muito legal para mim. E esse livro é o terceiro. Eu estava falando do 4º, que vai envolver música. E aí, falando do prêmio, o livro que ganhou o prêmio foi o terceiro livro. Então, eu já vou contar para você esse projeto. Para você e para a galera que está aqui com a gente. Show de bola. Tem um monte de gente entrando. Beijos, abraços para todos. Obrigado por ter participado aí, todo mundo que está entrando, gente. É que é muita gente, né? Você acaba passando batido. E aí, o que acontece? Eu num determinado momento, 2017 foi um ano muito ruim para mim, na minha vida. E eu entrei numa depressão muito, muito ruim, muito forte mesmo, sabe? E nessa fase que eu pensei, bom, eu tenho que arrumar uma forma de ter energia interior para sair desse estado depressivo em que eu me encontro. E, como sempre na minha vida aconteceu, foi na arte que eu busquei a minha salvação,
na arte que eu acho sempre o meu maior prazer, na arte que eu me vejo cumprindo o meu papel, a minha missão nesse mundo, nessa vida, né? Então, eu comecei a voltar a ler coisas que eu gostava nessa época e, dentre elas, os sonetos, que o soneto é um tipo de poema específico, né? Que tem regra de métrica e rima para você escrever o soneto. E aí da releitura dos sonetos que eu mais gostava, eu comecei a perceber um paralelo na literatura poética contemporânea no Brasil e no mundo inteiro, onde a tendência, a escola da literatura contemporânea, ela é muito de verso livre. E eu fiquei pensando, poxa, a gente está vivendo cada vez mais uma oportunidade, momentos de oportunidade para resgatar coisas que as pessoas não têm dado tanta importância na sua obra, no seu trabalho, no seu ofício, na arte. E aí eu falei, nossa, vou pesquisar sobre os sonetos mais a fundo. E aí cheguei nas pesquisas, eu descobri que existem 19 tipos diferentes de regra para se escrever um soneto. Então, você tem o soneto italiano clássico, que foi o primeirão que surgiu, e é engraçado porque o soneto ele é o único tipo poético que nasceu de uma forma encomendada. Na Idade Média, no século XIII, um barão, alguém da nobreza italiana, resolveu encomendar de um escritor, um poeta da época, um poema resumido em 14 versos, 2 estrofes de 4, 2 estrofes de 3, e que tivesse uma cadência rítmica na rima que pudesse ser facilmente recitado em festas dessa família rica, e que pudessem ser acompanhados por inserções musicais, né? Tanto que soneto é o pequeno som em italiano. E, isso é novidade para mim. Então, pois é. E aí eu falei, bom, então já sei, vou estruturar um projeto para me recolocar na arte através dos sonetos. E aí eu montei um projeto que envolve o lançamento de 7 livros, onde em 7 livros de sonetos, sendo que em cada um são 50 sonetos, eles acompanham na titulação do livro, sempre um neologismo com o radical da palavra soneto, e as capas obedecem uma paleta de cores que vão em linha com as cores do arco-íris. Então, assim, visualmente o projeto já me encantou naquele momento que eu pensei nele. E aí, em cada livro, eu trago uma outra linguagem, um outro nicho da arte para conversar com os sonetos. E essa experiência tem sido maravilhosa, porque aí você, de um lado, você estimula a leitura poética, porque o soneto ele é pequeno, então ele não é cansativo, ele precisa ter dentro desses 14 versos, que a maioria dos sonetos tem, ele precisa conter um sentimento, uma ideia, um fato, um acontecimento, mas ele tem que, dentro desses 14 versos, resumir tudo isso, né? Então eu falei, bom, vai ser complicado o projeto, mas vamos em frente. E aí, o primeiro deles, Sonetato, eu lancei em 2018, e nesse livro, Sonetato, eu privilegio o ato de escrever sonetos, né? E o soneto, então, conversando com a própria literatura, que era uma forma de ser um cartãozinho de visitas, né, para os leitores em geral saberem o que estava por vir a partir daquela obra. E depois dele, eu lancei o segundo, que foi o Sonetimagem, onde eu juntei 2 coisas que eu amo fazer. Uma é escrever poemas, sonetos, e a outra fotografar. Então, eu juntei, conectei sonetos e fotografias no segundo livro. E esse terceiro livro que ganhou o prêmio Literatura, Troféu Literatura, ele articula sonetos com ilustrações e desenhos.
de um grande amigo e parceiro de trabalho aí na arte, Robson Sark, que fez um trabalho belíssimo. Eu entreguei os 50 sonetos para ele e falei, meu amigo, está aqui a minha encomenda feita, você desenha o que a sua imaginação criar, se deixe levar pela sua arte, pelo seu trabalho, e eu não quero opinar em nada, eu não quero te direcionar em nada, eu não quero saber, nem ver, eu vi. Então, assim, eu só fui ver os desenhos quando estava tudo pronto. E eu falei para ele, se você desenhar um rabisco qualquer e disser que o rabisco foi a sua forma de interpretar aquele soneto, é assim que eu vou publicar. E aí, enfim, ele não fez um rabisco, fez uns desenhos maravilhosos. Maravilha. Isso é E aí confiança, foi. hein? Isso que é É, confiança. não, mas é porque todos os passos que eu dou nessa grande caminhada na arte aí, eu sempre busco fazer conexões com amigos, com pessoas que eu tenho intimidade e confiança para trazer para dentro do projeto, porque isso agrega no lado afetivo. E o afeto na arte ele é muito importante na minha visão. Eu acho que todo artista precisa seja um cantor que vai vender o seu álbum, ou seja uma banda que vai fazer um show, né? Você precisa necessariamente carregar aquilo o máximo possível de afeto, porque isso vai muito além do que está escrito num livro ou do que está no microfone na mão do cara cantando. Então, quando você bota afeto envolvido, tudo se transforma. E eu acho que a arte, ela se abastece de afeto. Eduardo, eu Então, conversei com vários artistas aqui no nosso café, e assim, artistas musicais. Então, nós pegamos desde dos grupos de escola de samba, de roda de samba, cantores sertanejos, sertanejo universitário. Eu fiz a mesma pergunta para todos. Se eles, todos os compositores, eu falei assim, se os olhos deles são diferentes dos simplesmente cantores ou simplesmente intérpretes. Todos falaram que é a mesma coisa, que sim. Por quê? Porque eles já olham uma situação com uma possível imagem lá na cabeça dele que pode já criar isso. alguma coisa. Uhum. Aí vem uma outra situação. Olha que interessante. Você falou que você entregou 50 músicas, né, na questão do Guinness Book, e agora 50 sonetos. Essa quantidade, porque não é normal, assim, sempre, você nunca vê isso, né? Normalmente, assim. Por que você acha que você compôs tanto, assim, de uma vez? Olha, eu vou te falar. O número, cada livro, né, dos sonetos tem 50 sonetos em cada e eles são numerados. Uhum. Então, começa no número 1, aí o livro primeiro terminou no 50, o segundo livro começou no 51 até o 100, o terceiro, enfim. E assim por diante vai acontecer durante todo o Mas projeto. o que eu quis dizer é que, assim, haja criatividade, né? Ah, então, isso aí, assim, é a minha escravidão consentida. Fernanda, querida Fernandinha, um beijo. Ah, que É, bacana. o que acontece? Eu não domino isso, sabe, Edgar? Eu já tenho, assim, essas experiências múltiplas na arte me deram um certo tipo de olhar muito pé no chão com relação à arte. O artista ele tende a ser meio fora do chão, tende a viajar nas ideias, isso acontece de verdade. Mas eu falei, cara, eu preciso me entender como artista, porque eu faço um monte de coisa na arte, né? E ao mesmo tempo eu tenho afazeres no mundo corporativo, né? Eu sou assalariado, trabalhador desse Brasilzão como tantos outros. Mas a arte ela me domina. Então, assim, eu já sei qual é a minha posição como artista. Eu vivo numa escravidão, só que é uma escravidão sem corrente. É uma escravidão que, que eu aceito e eu recebo bem, eu abraço essa escravidão. Por que é uma escravidão? Porque eu não escolho propriamente como eu vou fazer ou o resultado que aquilo vai gerar.
quando eu estou escrevendo, ou quando eu estou compondo, ou quando eu estou cantando, ou quando eu estou fazendo malabares de fita. Eu não escolho nada disso. O resultado final é, é o fruto desse canal que eu sou para algo muito além de mim que me inspira, na verdade. Então, é, sou sim um servo da arte. Não tem hora para que isso aconteça. Então, tem dia que eu estou inspiradíssimo, tem dia que não. Tem dia que eu estou muito cansado e muito inspirado. Aí eu fico pensando, ah, não, hoje eu estou com preguiça, não quero fazer. Aí aquilo fica na minha cabeça e só sai quando eu executo. Então, assim para escrever música, é assim para cantar também, porque você tem um compromisso, né? Eu tinha banda e tinha que fazer lá sexta e sábado, no lugar tal, a apresentação. E a gente tem a nossa vida pessoal, nossas questões e tal. Então, assim, pensa num dia que você está triste. Como que você vai chegar num palco, ou num canto, ou no, enfim, e vai cantar? Como que você vai interpretar uma música se você está triste? Nessa hora é que você desliga a chavinha de você e deixa a invasão acontecer. Essa invasão da arte mesmo como substrato, que é só você abrir a cabeça e ela preenche. É como água da torneira, que você abre e ela vai invadindo todos os espaços vazios. É como acontece comigo. Então, assim, respondendo a tua pergunta lá, que você fez para todo mundo, sim, eu vou até além, nem vou falar de compositor versus intérprete. Eu acho que, assim, o meu olhar enquanto público, porque eu também sou público que consome arte, né? Eu leio muitos livros, eu vou a shows, eu amo teatro, eu adoro cinema. Então, o meu olhar como público não é igual ao meu olhar como artista. É bem diferente. Ó, Kátia entrou aqui, uma grande amiga nossa também. Nós somos amigos em comum. Ela também é poetisa e professora de língua portuguesa. Olha que bacana. Beijo, Kátia. Legal. Beijo. E que legal. É engraçado que você falou sobre sentimento, né? Que eu acho que é um negócio que às vezes você não está num dia bom e tem que fazer aquele trabalho. Não é fácil É, desligar virar essa chavinha, às vezes. Que às não. vezes eu vejo em poemas aí de Fernando Pessoa que igual, eu dei um exemplo uma vez, eu não me lembro se foi dele, que o palhaço ele entra e ele muda totalmente. Às vezes a filha dele morreu, mas ele tem que estar ali É, porque é o ofício dele, né? exato, mas então, e é isso que eu acho que é comum a todo artista, que conseguir se desprender de si mesmo em prol de algo maior, que é a produção da arte. Eu acho que isso é uma característica bem marcante em todo mundo que trabalha com algum tipo de arte, né? Ou até mesmo artesanato, coisas manuais e tal. Eu tenho alguns amigos que são chefes de cozinha, até bem considerados aqui no Rio de Janeiro, e eles falam isso, assim, para não ter aquela coisa do, eu não estou bem, então o meu doce não ficou no ponto certo. Para não ter isso, eles têm que tirar tudo que está rolando na vida dele naquela hora e se dispor a fazer o doce como arte. E aí, quando eles fazem isso, dizem eles conseguem atingir um resultado bom. Então, para mim, é muito isso mesmo. Assim. É, eu, por exemplo, fotografia. É uma coisa que, quando eu sou contratado para um trabalho, de fotografia, por exemplo, eu preciso fazer um briefing com quem me contratou para eu entender o objetivo daquele shooting, daquele ensaio, enfim. E, e a partir desse briefing é que eu vou ruminando dentro de mim o que aquele trabalho vai exigir. E aí, na minha cabeça, vão se formando várias imagens, frames mesmo, tipo imagem imóvel, né? Um frame. Vão se formando os frames, eu vou imaginando coisas, e aí eu monto o roteiro do ensaio em 3 palitos. Chego lá, eu já sei o que eu quero, eu já sei a luz que eu preciso, eu já sei tudo, entendeu? Então, mas tudo vem
do briefing da encomenda. E quando eu faço fotos que são os meus takes, assim, eu estou passando, por exemplo, estou num táxi e estou indo para um jantar. No meio do caminho, eu vejo uma cena. Se aquela cena me chamar, eu falo pro taxista, amigo, dá a volta que eu preciso passar por ali de novo. E aí eu paro o carro, saio do carro, pum, e capto a imagem. É assim, devorador de imagens. Isso é muito legal, sabe? Porque eu comprei uma câmera também. Eu me sinto um aspirante de primeiro ano ainda, né? Porque, assim, a gente acha que é só você chegar lá e bater uma foto. Complicadíssimo. Porque Tem é o que você técnica. falou. Tem técnica, tem luz, tem Os propósito. eixos. É muito importante para a fotografia entender o eixo. É o eixo que dá, por exemplo, a noção de profundidade na foto. E a galera está muito acostumada hoje em dia com filtro, né? Porque a tecnologia trouxe isso para a gente. A possibilidade de a gente usar vários artifícios. Não é à toa que tem aí um monte de filtro disponível no Instagram, tem TikTok, sei lá o quê, enfim, TikTok, eu não nem sei o nome do negócio, mas TikTok. Não sou usuário. Já percebi. Então, eu tenho muito, assim, eu tenho tesão em eu lá, na hora da foto, mexendo tudo, enfim, usar os artifícios, né, os artifícios de uma câmera, até mesmo para editar a imagem depois, eu gosto, é terapêutico para mim. E aí, assim, isso é muito a minha pegada na foto, né? A minha pegada na questão da literatura é muito parecida também. Às vezes eu estou em algum lugar e alguém me fala uma frase, ou eu penso eu penso uma frase referente a algo que eu estou vendo na TV, por exemplo. E aí eu discretamente vou contando as sílabas no dedo, porque o soneto tem que ter uma métrica rígida, né? Fixa, Então, né? os versos têm que ser de um tamanho específico, dependendo do tipo de soneto que eu estou escrevendo. E aí eu fico lá, ó, contando assim a sílaba. Quando eu vou ver, é um verso alexandrino de 12 sílabas poéticas perfeito. Já vem Olha pronto. que maravilha. Aí eu anoto no bloco de notas. É um engessamento do bem, né? Que a gente fala. Então, é isso que é o mais maravilhoso do soneto para mim, que é você produzir algo que tenha lirismo, relevância poética, mas que seja dentro de uma regra para você compor. E aí que eu moro. De tudo que eu faço na arte, a coisa mais difícil é escrever soneto. E eu escrevo prosa também. Eu tenho vários contos publicados em obras por aí. Estou planejando lançar uma coletânea de contos. Eu gosto muito de escrever contos, porque eles também são resumitivos, são em prosa, né? Então, assim, eu não sei assim, se eu me inspiraria futuramente para escrever um romance ou um thriller de suspense, mas porque eu gosto da ideia de que com poucas páginas você liquida aquele tema. E existem tantos temas, né? Existem tantas coisas, tantas facetas da vida para a gente abordar. Então, eu gosto mais da coisa em ritmo. Vamos lá, próximo, executado, próximo. E assim eu me sinto produzindo sempre e com isso eu fico feliz, porque, como eu falei, é uma servidão consentida. Então, é como se eu estivesse agradando ao meu mestre, vamos dizer assim. Que no caso, o público acaba sendo o mestre também, né? Olha, que ninguém nos ouça, tá? Já que a gente está falando em segredinho aqui. Com certeza. Olha o segredinho, hein? Olha aqui, deixa eu bem falar ao uma coisa pra vivo. você, que ninguém, eu acho que falaria assim na lata, mas eu vou falar, porque é verdade. Eu não penso no meu público na hora que eu estou produzindo. Uau! Não penso. E no que você pensa? Agora eu fiquei até curioso. Eu penso em satisfazer aquela vontade que eu tenho de externalizar alguma coisa. Então, é claro que eu espero que o público goste Sim. do que eu vou fazer.
mas não a visão do público não me condiciona a nada. Você- Porque se eu estou inspirado para aquilo, se eu vou cantar uma música é, e eu sinto vontade de chorar no meio, eu choro. É, e eu não sei o que aquilo vai despertar no outro. Você escreve, se você é um escritor e você está escrevendo um livro, seja do que for, é, você tem uma ideia do que você quer passar, mas você não sabe como que a pessoa vai receber do outro lado. Então, tem gente que se identifica muito com uma coisa qualquer que eu tenha escrito e já tive diversos feedbacks sobre isso. Nossa, esse soneto parece que foi feito para mim. E E eu não foi. pensando, não, não foi. E, tipo, no final é porque nós humanos, seres humanos, a gente tem recorrência em vários pensamentos, sentimentos, né? Posicionamentos. Então, eu busco satisfazer a quem me inspira. É, eu acredito em Deus, então eu chamo de Deus, mas eu poderia chamar também das vibrações do universo, porque eu acredito muito nessas coisas de que o que a gente emana, a gente tem de volta, que aqui, o bumerangue que a gente joga, um dia volta para a nossa mão. Então, é muito por aí que eu caminho, Eu assim, com brinco, relação à produção, né? eu brinco muito com isso, na questão de a conta não fechou ainda, né? Que a conta ainda está aberta, mas a conta precisa ser fechada, né? A vida da gente, É, ela é meio exata, por mais que ela seja filosófica, social, ela é meio exata, né? sim, E é complicado, porque assim, você no final das contas, aquele famoso dito popular aí que as pessoas falam, quem faz esquece, quem recebe não esquece. O que fez, lá na frente ele fala, nossa, mas por que eu estou sofrendo por isso? Mas não lembra lá 20 anos atrás, 30 anos atrás, enfim, o que ele já deve ter aprontado. E a gente, é, Exupéry fala isso, né? A gente é responsável pelo que a gente cativa, o que a gente almeja. exatamente. Acredito E muito seja, nisso. e as pessoas pegam esse quote do Exupéry e sempre deixam isso atrelado a, a relacionamentos, né? Tipo, você me cativou o meu afeto, então você é responsável por aquilo. Quando, na verdade, isso se aplica até para as coisas ruins também. Sim. Porque Pra vida toda, é, né? Pois é como eu costumo falar, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, cuide bem do que você semeia, porque você depois vai colher o fruto daquela semente. Então, eu busco orientar a minha vida muito nas relações, principalmente humanas, com esse princípio de que é, eu vou colher o que eu estiver plantando ali. Então, Ó, e não tem para onde correr. é, Você colhe mesmo, né? Então, assim, eu quando leio um livro, a se, Kátia tá se, o falando autor, aqui. se eu não me identificar, acabo não voltando a ler. É, É é, porque assim, mas é o que você falou, o autor fez da identidade dele, né? Com a inspiração sim, dele. E às vezes se identifica, às vezes. Por exemplo, às vezes eu e você nós podemos ser muito parecidos em algum pensamento. claro. E, e eu E vou muito gostar distantes do. em outro, né? Exato. Pois é, então, por isso que eu falo, e assim, eu de maneira nenhuma estou ofendendo os meus leitores, a galera que me prestigia quando eu falo que eu não penso no público. É porque quando você tem o seu trabalho sendo artista, tá? Assim, se o seu trabalho é afetado ou conduzido, ou se você cria atalhos ou muda o que você desejaria expor artisticamente, preocupado com se o livro vai vender, se ele vai agradar, se as pessoas. Pronto, você já comprometeu a arte. Já não é mais arte. Vira uma outra coisa parecida. O uso de uma habilidade para um fim específico. E arte, para mim, ela é inusitada, ela precisa ser repelida, ela precisa ser acolhida. E é óbvio, depois que eu acabo um determinado trabalho, quando eu vou me apresentar com os meus malabares rodando a fita, é óbvio que eu tenho uma coreografia, algo coreografado na cabeça, é óbvio que eu tenho que executar alguns movimentos que são movimentos já
consolidados em apresentações desse tipo, mas tem todo o lado do tipo, naquela hora que eu estou fazendo para mim. Só que eu estou fazendo como se fosse um grande Big Brother, um reality show. Eu estou fazendo para mim, mas todo mundo está vendo. E aí, Exatamente. que bom quando alguém gosta. Então, assim, como tudo que eu faço na arte é, em primeiro lugar, para mim e para saciar esse vampiro que me inspira e que tem tanta sede de sangue, e fazendo uma alegoria, eu faço pensando nisso. E aí, por conta dessa característica, toda vez que alguém vem para mim e elogia alguma coisa que eu faço, ou fala que gostou daquela música, ou fala que gostou do soneto, que comprou o livro e quer comprar a segunda temporada, cara, aquilo é uma satisfação tão grande, Nossa, que eu é um nem sei mérito, explicar. né? É um É, mérito. Por isso que é legal você continuar seguindo a sua linha de raciocínio e, tipo assim, quem gostar vai gostar como estão já gostando, né? E sim, isso é sim. muito legal, É, eu, porque é a sua essência, né? e dinamiza. Porque na hora que você desperta alguma coisa no universo do outro, é a hora que a arte fecha a conta que você falou que tem que fechar. Essa conta fecha para mim quando eu desperto alguma coisa que não necessariamente precisa ser boa, tá? Por exemplo, a primeira vez que eu chamo de sensação de artista, porque não tem como definir. Por exemplo, se você pudesse perguntar para o Michael Jackson, né? Para Whitney Houston, para Cássia Eller, para o Cazuza, a sensação de estar na frente de, sei lá, 20 mil, 30 mil, 50 mil pessoas cantando, vamos falar a verdade. Se você tem um palco para um público desse tamanho, você tem um foco de luz apontando para você, você vê um monte de formiga, porque você não consegue identificar uma face sequer no meio da multidão, você sabe que tem uma multidão, você ouve a multidão, você sente que a multidão está ali, mas você não está vendo ninguém. É a mesma coisa. Então, assim, tipo, as sensações vão te preenchendo no decorrer. E é como acontece comigo, assim, porque a primeira vez que eu tive essa sensação, que eu falo que é uma coisa maravilhosa de sentir, que é quando você sente que tocou o outro, foi num dos shows dessa minha banda, lá em 2005. Eu estava cantando num bar em Santa Teresa, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro que tem muito artista, muita coisa ligada à arte, cultura e Uma tal. feijoada deliciosa Sim, no Bar do Mineiro. Ó, do Bar do fazendo Mineiro. propaganda. Ó, gente, Bar do Mineiro, hein? Tá me devendo. Deliciosa. Olha, já aproveita. Tô fazendo propaganda, né? Vou lá pedir um feijãozinho. Enfim, o que acontece? Eu tava lá era um bar, mas tipo nos dias que a gente se apresentava ali, naquele lugar especificamente, acabava virando um grande evento, porque não era a música que acompanhava a atividade do bar, era o contrário. A atividade do bar, a venda das bebidas e dos petiscos, na verdade, acompanhavam a música. E aí, é um ambiente lá maravilhoso, inclusive, se chama Santa Saideira. Esse eu faço propaganda mesmo. As donas são minhas queridas amigas até hoje. E No Lago dos Afonsos ali? é do Largo das Neves. Sim, das Neves, certo. É onde tem uma igrejinha e tal, enfim. E nesse tal dia, em 2005, eu nem me lembro que dia era, eu devia ter anotado isso na minha agenda. Porque eu estava cantando uma música do Legião Urbana nesse momento. E aí as pessoas ficavam em pé, não sentados, em pé, e se formava aquela turma do gargarejo ali na frente, né? E o bar, ele tem um mezanino, então eu tinha que, ao cantar, eu tinha que olhar para o público no nível dos meus olhos, olhar para o público acima, olhar para a galera que se acumulava do lado de fora do bar pela janela. Olha que Então, legal. assim, não dá para você cantar blá, 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 blá. Você tem que
ter uma expressão corporal. Acho que o corpo canta junto com a boca, né? E, cara, Fauzi Arap quando... falava isso, olha que coisa. Lembrei É, dele agora. Fauzi Arap falava isso, que o corpo depende da boca e a boca depende do corpo na hora da... sim, e o corpo inteiro canta, né? Quando você canta. É muito, muito interessante. E aí, Maria cara, Bethânia que o diga, né? opa, é verdade, é verdade. Mas eu vou te falar que, assim, minha maior referência musical da vida é a Bibi Ferreira. Ah, Uma grande, 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 grande artista. Eu tive a oportunidade de conversar um dia com ela, uns 20 minutos, e ela me falou coisas maravilhosas. E, na verdade, assim, quando eu lembro que eu te falei que eu comecei o projeto dos sonetos a partir de um momento deprimido, foi esse encontro com ela que inspirou as dicas que ela me deu pessoais, foi o que me inspirou a começar. Foi o gatilho. Quando eu lembrei das palavras da Bibi Ferreira. Foi maravilhoso. Mas o que eu estava te falando da sensação de artista. Cara, começou o solo de entrada para a música do Legião. E enquanto os acordes estavam sendo tocados, né, e eu estava me preparando para iniciar a música com a voz, eu olhei uma menina e ela estava chorando ao ouvir o acorde inicial da música. Cara, ó, eu tô todo arrepiado agora. Eu me arrepiei no momento também. Naquela hora eu falei, bom, o que eu estou fazendo junto com a minha banda aqui tá levando emoção para aquela mocinha ali. E aí, nessa hora, tudo a noite está toma um paga. outro... A noite está paga, né? Não, tá tudo, a vida tá paga. É, é, Dizem que para a gente viver uma vida que faça sentido, a gente tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? Dizem isso por aí. Sim. Eu tenho 2 filhos emprestados que não são meus, são meus enteados. Não vou ter filhos meus, mas eu resolvi compensar isso. Então, eu já plantei mais de uma árvore e já escrevi mais de um livro. Então, tá tudo ótimo. A Ótimo. cerejinha do Sunday é quando eu me vejo tocando a alma de alguém, que é um toque muito mais profundo do que o toque do corpo. E é um toque que me gera muito mais prazer, inclusive, do que o toque do corpo. É o toque da alma. É uma É o coisa toque da muito alma. louco isso. E engraçado que você falou, você já plantou as 2 árvores e escreveu um pouquinho mais de sonetos, né? Sim, já tô. Serão 7 livros, o terceiro já foi lançado, né? Aí o próximo é o Sonetons, que é onde eu escrevi, na verdade, compondo. Eu escrevi músicas na forma de soneto, vamos dizer assim, com as regras de sonetos. Mas é uma produção que vai ser muito gostosa de fazer em estúdio. O que falta para o próximo livro, então? Falta eu ir para o estúdio gravar, né? Vai ser voz e violão, a minha voz e um camarada meu tocando violão. As músicas vão estar disponíveis dentro do livro por um QR Code. Então você compra o livro, você vai ter de um lado o soneto, na outra página do lado a cifra para violão, porque aí quem tocar violão pode ler a cifra. Não precisa nem entender de teoria musical, partitura, nem nada disso. É só saber ler cifra. Pela cifra, o cara já consegue dedilhar o violão e tocar. E, ao mesmo tempo, você, com o celular, vai poder baixar a playlist com as 50 músicas, digamos assim, na minha versão, na versão que eu imaginei. Então, tem forró, tem samba, tem bossa nova, tem rock, tem fado, tem Uau. inspiração japonesa, tem tudo ali. É um negócio louco, muito louco. E Extremamente eu, versátil. e eu assim, nossa, me demandou muita energia criativa para escrever esse quarto livro. Como, por exemplo, o sétimo, que é o Soneteatro,
os versos dos sonetos serão monólogos ou diálogos de dois personagens que estarão interagindo durante o livro inteiro, e eu quero montar uma peça teatral onde o roteiro da peça está lá no livro. E, na verdade, eu estou fazendo isso com todos, tá? Então, assim, o Sonetimagem, que foi o segundo, foi uma conversa do soneto com fotografia. Então, depois do ciclo editorial do livro, eu montei uma exposição de fotos na Casa de Cultura Vila Olívia, que fica ali na área do Porto Maravilha, aquela área restaurada lá do Rio de Janeiro. A área que Santo era... Cristo. Ali é Santo Cristo, né? Exatamente. E ali rolou a exposição de fotos. Agora que eu lancei o Sonete Ilustra com os desenhos, né, sonetos e desenhos, eu estou em produção de uma exposição de artes visuais com o mesmo nome do livro. Sempre a outra atividade acompanha o nome do livro. Então, eu tô montando essa exposição que vai ficar, eu acho que vai estrear agora em outubro. Deve ficar 1 mês ou 2 meses em cartaz, de forma virtual, por conta desse momento que a gente está vivendo agora, né? Então, assim, foi um desafio esse ano, porque eu tive que pegar toda a ideia que eu tinha da exposição física mesmo, porque eu queria que o artista que fez os desenhos do livro, eu queria, por exemplo, que ele pegasse uma sala de exposição toda branca, como ele é grafiteiro, ele pinta muros, fachadas. Eu queria que ele estivesse lá grafitando a galeria inteira durante a exposição, enquanto as pessoas estivessem entrando e saindo da sala de exposição. E ele, no final, ele começa com tudo branco e no final da exposição, do período expositivo, estaria tudo colorido. Que maravilha. Não vou poder fazer isso. Essa era a ideia, mas não vou poder fazer. Então eu tive que adaptar toda essa pegada dessa exposição para um formato pandêmico. Então, ufa, é complicado, mas, tipo, tem que ir adiante, né, Edgar? Então, eu não falei, Com não vou parar, certeza. não. Eu vou adaptar e vou seguir. Eduardo, a gente estava falando de você é um artista extremamente polivalente, que a gente já viu aqui, desde a música, a fotografia, o teatro, enfim. Como você está fazendo? Porque, assim, o que você acha dessa situação atual, por exemplo, para você que tem tantas vertentes, que você ataca tantas vertentes, assim, você dorme. Você dorme quantas horas por dia você dorme? Olha, eu vou te falar que eu tenho de infância uma insônia crônica. Sério? Mas eu tenho dormido 8 horas por dia. Olha que maravilha. Então, regularizou então a situação. Porque, enfim, com o deslocamento indo e vindo do trabalho no meu dia a dia, eu fico, enfim, eu economizei tempo, né? Porque eu estou trabalhando de casa, então, para o meu emprego. Então, assim, ainda não estou vivendo só de arte. Vamos ver o que acontece aí para o futuro. E aí, tipo, essa economia de tempo eu invisto na arte. O meu horário de almoço sempre foi para arte. Então, assim, todas as reuniões de trabalho, produtor editorial, o camarada da banda X, não sei o que, enfim, todos esses contatos eu sempre busquei marcar na hora do almoço, porque eu não tomo café da manhã e não almoço, eu só janto. Nossa, por quê? Não sei, eu me acostumei assim. Sério? Meu Você corpo, sente bem? meu corpo super, não sinto fome, não sinto nada. E aí eu só vou comer à noite. E assim, é muito engraçado, porque todo tempo livre que eu tenho, livre, entre aspas, né? Tipo, eu transformo num tempo criativo. E eu acho que, para mim, pessoalmente, na minha história, a questão da pandemia não tem me afetado assim na cabeça muito, porque justamente eu trabalho com vários tipos de arte. Então, assim, o trabalho na música, por exemplo, eu durante esse ano estive envolvido compondo música. E na hora de você compor, você pode estar sozinho no ambiente. Você não precisa estar no ambiente com público. Então, veio a calhar, vamos dizer assim, sabe?
acabou que encaixou para um lado, desencaixou para o outro, a questão da exposição foi impactada para baixo, mas a questão da composição de música foi impactada para cima. Então, assim, aí nessa compensação, nesse balanço aí, é que eu vou me equilibrando. Digamos que organizou a casa, então, né? Vamos botar aí Sim, mais ou menos. Deu uma organizada na casa. Isso é legal. sim, sim. Eu falo que é um divisor de águas a situação que nós estamos vivendo. E É, assim, não vai voltar a ser o que era. Muita gente mudou. Nós mudamos. Uns para melhor, outros para pior, sei lá. Aí é o que eu falo dessas transições aí. Até um amigo me falou isso. A gente tem que manter a sanidade. sim. E cada um mantém da forma que mais é É, viável. Você produzindo, você Maria, criando. beijo, querida. Aí todo Então, mundo entrando. no meu caso, a minha sanidade eu mantenho criando mesmo. E aí eu me envolvo em vários projetos, tudo ao mesmo tempo. Como eu te falei, eu lancei o terceiro livro, estou com o quarto livro só esperando acabar com esse isolamento mais brabo, para eu poder ir para estúdio para gravar as músicas, né, do quarto livro. E já estou escrevendo o quinto livro. Então, assim, e estou estudando para mandar muito bem no sétimo. Então, assim, eu tô indo, assim, igual correnteza de rio, sabe? Como a coisa Legal. acontece. E aí o rio, eu adoro falar de arte como se fosse água, porque é assim mesmo. Porque se você pegar o leito de um rio, né, se tem uma pedra, a água contorna e vai, e segue adiante. E é mais ou menos assim que eu me vejo como artista. Você já teve moto? Você já teve moto alguma vez? Morro de medo. Então, eu já tive moto e eu lembrei disso agora, porque eu morava em Nova Friburgo, inclusive, e lá é um frio do caramba. E assim, por mais que você encapote, se você pega uma chuva, a chuva ela entra. A água ela entra nos lugares mais improváveis. É mais ou menos isso É, daí que você está falando. é isso mesmo, exatamente. E é bem assim, porque no momento que você abre a torneira da criatividade, da inspiração, da fluência da arte, ela vai invadindo tudo que tiver vazio, ela toma. E isso é legal porque não sobra espaço nem no meu corpo, nem na minha mente, nem no meu espírito para cultivar ou para me entregar a algo que não seja bom, entendeu? Porque eu tô sempre repleto. Isso é isso é e é poético. Além É, de ser muito honesto, é muito poético. Acho que gostei muito é, da tua colocação. é. E deixa eu fazer uma observaçãozinha. Nessa brincadeira, nós já estamos em 54 minutos, você Fran, acredita? sério, já tá acabando? Não Tá. acredito. Pois é, quando o papo é bom, quando a coisa flui, passa muito rápido. Eu gosto, sabe como é que eu gosto de encerrar assim? Eu gosto de fazer um bate-bola, bem simples. E assim, eu falo que a essência, você entende muito isso que eu tô falando. A primeira coisa que vem na tua mente é o que mais significa para você. Então eu vou falar uma palavra, você já responde, é a primeira coisa que vier, tá bom? Tá bom. Fechou. Família, Amor, amor, família, maravilha. Uma meta. uma meta. Nossa. Uma meta que você Aí queira você falou para a comprar. primeira coisa. Então, minha meta é continuar produzindo. Se eu for resumir, né? Porque quando você fala meta, aí automaticamente a minha cabeça pensa na parte não artística, mas na parte de planejamento dos meus projetos, porque eu sou muito planejado, muito metódico, muito organizado, muito tudo. Então, você fala meta, pum, automaticamente a minha cabeça vai para um lugar que são as minhas planilhas, os meus planejamentos, os meus encaixes, minhas parcerias, tudo, enfim. Mas, resumindo, seria continuar produzindo. Maravilha. Uma gratidão. Gratidão à vida, gratidão pela vida. Maravilha. É, Como que eu vou te dizer isso? Uma situação difícil. Vício,
É uma coisa que você pensa... Eu acho que assim, dentre as maledicências da vida, eu acho que a pior delas todas é quando você não consegue vencer alguma coisa dentro de você. E quando isso é um vício, eu acho aprisionador. É uma escravidão não consentida. É diferente do meu ofício na arte, que é uma escravidão também, mas é com o meu consentimento. Então, assim, eu costumo observar as histórias e, e algumas eu até pude acompanhar. E, enfim, eu, por exemplo, eu sou fumante, eu sei como é o vício. Então, eu acho que é isso. Tudo de ruim que eu possa resumir seria o vício. Vício em qualquer coisa, tá? Eu já fui viciado em comida. Por isso, talvez eu só coma à noite, só faça uma refeição por dia, porque eu já fui viciado demais em comer. Eu tinha 30 quilos a mais que eu tenho hoje. Então, Nossa. e, é, E serve para a galera toda também isso. é, O artista é para isso também, né? Para inspirar as sim, pessoas. sim. E pelo bom exemplo, pelo mau exemplo também, porque a gente aprende de qualquer forma. A gente aprende com o que a gente vive, com o que as outras pessoas vivem. E sejam essas coisas boas ou ruins. Se a gente se colocar na posição de aprender, a gente vai aprender sempre. Com certeza. Futuro. Glorioso. Glorioso. Passado. Bom, edificante. Edificante. Acho linda essa palavra, edificante. Você já pensa num edifício muito alto. Não sei se você tem isso na tua cabeça. Eu tenho porque... Edificante, você pensa aquele edifício lindo. Mas olha que legal, aproveitando o gancho da tua imagem aí. Quando eu vejo, revisito o meu passado, e eu não gosto muito de fazer isso, tá? Mas quando eu revisito o meu passado, é como se fosse mesmo um grande edifício que eu construí e do qual eu pulei lá do topo, sem paraquedas. Uau! É bem assim mesmo que eu vejo. E não morri. Caí e não morri. A cara do apresentador foi a melhor agora, né? Vai entrevistar um poeta, vai. Presente, pra gente encerrar. Presente soneto. Soneto. Nossa, com todos os direitos, as métricas alinhadas, Tudo. engessadas. E olha aqui, eu fui tão ousado com isso que eu pesquisei que existiam 19 tipos e eu criei um. Olha, que maravilha. Que é o soneto carioca, que tem Sim. um esquema de rima que tem uma pegada que lembra um pouco a bossa nova. Eu achei bem inusitado. E não foi proposital, aconteceu. Eu falei, Olha. por que a minha cabeça está repetindo essa rima desse jeito? Aí eu fui lá visitar os tipos que já tinham. Eu falei, gente, mas não existe isso. A minha cabeça já está produzindo errado. Eu falei, produzindo errado nada, eu estou criando. Além de criar soneto, eu crio um tipo. Olha que coisa, que maravilha. Querido, já temos o quê? 1 minuto e pouquinho. Quero te agradecer a você mais uma vez, você ter aceitado esse convite. Pena que passa muito rápido e a gente tem muito assunto ainda. Mas vamos fazer mais um bate-papo mais pra frente pra gente ver como que tá o andamento. Já é um convite futuro, viu? Combinado. Tamo junto. Bom. Obrigado. Gente, um beijão para todo mundo. Um beijo para todo mundo que participou, gente. Imagina, o que você precisar, a gente está à disposição. E assim, muito sucesso na sua vida e na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Você tem um futuro incrível, edificante. Vamos usar, vai ser a palavra da noite. Vai ser a palavra da noite. Gente, obrigado, tá bom? Um beijo para todo mundo. Gente. Até lá. Tchau, tchau.